Welcome to class. Hoje nós vamos falar sobre memes and thoughts. Memes and thoughts, pensamentos. Este aqui especificamente é um que me descreve perfeitamente. Me after watching 10 minutes of something on Netflix that took me an hour to choose. Gente, infelizmente, é o meu retrato, né? Então, né? After watching, depois de assistir 10 minutos de alguma coisa na Netflix, que levou uma hora, que eu levei, né? It took me, que eu levei uma hora para escolher. É exatamente assim, eu fico ali, vai. O que eu vou assistir? O que eu vou assistir? Aí, quando eu escolho, começo a assistir 10 minutos, eu tô dormindo. Quando chegam 10 minutos, né? Então, esse realmente me descreve perfeitamente. O que nós vamos observar aqui? Esse ING, watching. Tá? Então, normalmente, quando a gente vê ING, a primeira ligação que a gente faz disso é assistindo, gerúndio, presente contínuo, né? Mas em inglês, a gente tem uma regrinha que diz que depois de preposição e after é uma preposição, sempre que vocês usarem um verbo depois de uma preposição, esse verbo precisa ter ing no final, mas ele não quer dizer presente contínuo, ele é infinitivo também. Então, exemplos disso. Ó. After sleeping. Como é que eu traduzo after sleeping? Depois de dormir. Eu não vou dizer depois de dormindo. Tá? Então, a gente vai ter que sempre lembrar que dormindo, sleeping, só vai ser dormindo se eu tiver verbo to be também. Então, I am sleeping. Eu estou dormindo, tá? Se não tiver verbo to be, não é dormindo, que é o que está acontecendo aqui. Então, eu depois de dormir. Me after watching. After sleeping, depois de dormir. After working, depois de trabalhar. After visiting you, depois de visitar você. After eating a cake, depois de comer um bolo. Então, depois de cantar, ela se sentiu feliz. Depois de cantar. After singing. E a mesma coisa aconteceria aqui se ao invés de after eu estivesse usando before. Antes. Before sleeping, before working, before visiting you, before eating a cake. Before singing. Antes de cantar. Ok? Let's repeat. Me after watching 10 minutes of something on Netflix that took me an hour to choose. Deixa eu comentar mais uma coisa aqui. Esse an hour. Uma hora em inglês, a gente pode falar an hour, como aqui, ou eu posso falar 1 o'clock. Qual é a diferença? Uma hora, 1 o'clock, e uma hora an hour. 1 o'clock, quando eu usar 1 o'clock, 1 a.m., eu estou falando sobre hora de relógio, 1 hora, 2 horas, 3 horas da tarde. E aí sim eu estou falando sobre o'clock. 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock. Quando eu estou falando sobre duração de tempo, a viagem durou 1 hora. Esse duração de tempo sempre vai ser an hour. Então, o filme durou 1 hora. The movie lasted 1 hour. Tá? 1 hour, 2 hours. Our class is 1 hour long. A nossa aula tem 1 hora de duração. An hour. Então, a palavra hour a gente usa para duração de tempo.
E o o'clock, 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, para 1 hora, 2 horas, 3 horas no relógio, ok? Outra expressão bacana que tem aqui é o took me, to take me. Então, a gente usa quando alguma coisa leva um determinado tempo, ou toma um determinado tempo, a gente usa essa expressão. Em português, a gente fala, eu levo 1 hora para chegar na sua casa. Eu levo. Em inglês, eu vou dizer que alguma coisa, it, ou nesse caso, that, né? Mas nunca sou eu, é that ou it took me an hour. Alguma coisa me fez levar 1 hora para acontecer. Então, eu levei 15 minutos para ligar o computador. It took me 15 minutes to turn on the computer. Eu levo sempre, né? Eu levo 5 minutos para chegar ao trabalho. It takes me 5 minutes to get to work. Então, é uma expressão um pouquinho diferente. Então, nesse caso, eu estou dizendo o quê? Né? Essa é uma foto minha, tá? Por isso que a gente tem esse me aqui e não I. Porque a gente está falando sobre essa situação. It's a picture of me. Essa é uma imagem minha. It's a picture of me after watching 10 minutes of something on Netflix. That took me an hour to choose. É. É por isso que eu normalmente não assisto filme com ninguém, né? Porque não vai rolar. Melhor fazer isso sozinho. Every snack you make, every meal you bake, every bite you take, I'll be watching you. Esse meme, a gente vê bastante essa referência desta música, que é, a estrofezinha da música diz assim: Every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you. É uma música que eu particularmente acho bem, bem legal. Então, ele diz o quê? Esse every, cada, né? Cada vez que você respira, every move you make, cada movimento que você faz, every bond you break, cada vínculo que você quebra, every step you take, cada passo que você dá, I'll be watching you, eu estarei observando você. Quando a gente vê isso, dá quase para o que é um stalker, que, meu Deus, que é essa pessoa que está me observando esse tempo inteiro? I'll be watching you all the time. Mas aqui a gente tem uma outra interpretação, que a música tá, I'll be watching you é no sentido de cuidar de você. Também a gente pode I'll be watching you, vou estar te observando. Pode ser sim usado nessa ideia de tô de olho em você, tá? Ó, você fez alguma coisa errada, I'm watching you, tô de olho em você. Mas a gente também tem essa ideia de cuidado. I will be watching you. Que a música quer dizer que a pessoa estará com alguém por todos os momentos da vida. Vai estar cuidando dessa pessoa em todos os momentos. Essa é a ideia da música, mas sim, ela pode ter essa ideia também um pouco mais de ameaça também, né? I'll be watching you. Estou de olho em você. Estarei de olho, né? Futuro. I'll be watching you. E a gente vai ver muitos memes usando paródias dessa música, né? Como aqui, né? Cachorrinho, né? Quer dizer, every snack you make. Cada lanche, snack, cada lanche que você fizer. Every meal you bake. Cada refeição que você. Eu pus bake, make aqui é bake. Bake é assar. Cada refeição que você assar. Every bite you take. Cada mordida
que você der, I will be watching you. Eu vou estar olhando você, observando você. E neste caso, ela é literal, né? Eu vou estar aqui, assim, olhando, observando você. Eu não sei se vocês têm animais de estimação em casa, mas caso vocês tenham, it's really true. It really happens like that. Realmente acontece dessa maneira, né? Aqui em casa, a gente está na cozinha, está comendo, tem sempre, né, um animal de estimação ali, né? Watching you. Ah, e aqui a gente vai lembrar da diferença do every day e do all day. Porque quando a gente fala assim, I study English every day. Eu estudo inglês todo dia. Todo dia, cada dia. Um dia, depois o outro, depois o outro, depois o outro. Diferente de I study English all day. Porque all day é o dia inteiro. Manhã, tarde, noite. All day, every day. Então, todo ano eu faço alguma coisa. Every year I do something. Every morning, a cada manhã. Every flower I buy. A cada flor que eu compro. Então, every tem essa ideia de cada coisa particularmente. Let's repeat. Every snack you make. Every meal you bake, every bite you take, I'll be watching you. Vamos repetir a estrofezinha aqui também. Every breath you take, and every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you. A gente já trabalhou essa música numa aula de segunda-feira. Eu vou depois deixar o link para vocês darem uma relembrada nela. Eu gosto bastante, é uma música bem bacana. I finally realized that people are prisoners of their phones. That's why they are called cell phones. Existem algumas piadinhas que a gente chama de puns. Puns são piadas que a gente faz, brincadeiras que a gente faz com palavras. E aí, para a gente entender esse tipo de piadinha, a gente precisa entender o duplo sentido que as palavras têm. Então, se eu traduzir isso aqui para o inglês, para o português fica estranho, né? Eu finalmente entendi. As pessoas são prisioneiras de seus próprios telefones. É por isso que eles são chamados de telefones celulares. Em português, isso não faz o mínimo sentido. Então, aqui eu preciso entender a diferença, o duplo sentido da palavra cell. Então, cell também significa cela de prisão. Então, quais são... Vamos lá, o que significa cell? Escreve dessa maneira, lê dessa maneira, cell. Plural, cells. Pode ser a small room in which a prisoner is locked up or in which a monk or nun sleeps. Então, é um quarto pequeno no qual um prisioneiro está trancado ou que um monge ou uma freira dorme. Então, nós temos numa prisão, a gente tem as celas, e num mosteiro também a gente vai ter as cells, que é os quartos onde os monges e as freiras dormem. Historicamente, né, principalmente falava muito em monastérios, né, que tem as cells, os quartos pequenos onde as pessoas dormem. Na biologia, a palavra cell is the smallest structural and functional unit of an organism.
typically microscopic, que daí seria a célula mesmo. E no inglês americano, porque no inglês britânico a gente não fala cell phone, a gente fala mobile phone, mobile, né? O mobile, que é o telefone celular. Então, no inglês americano, a gente cellular phone acaba sendo simplesmente cell. Eu posso diminuir cellular phone para cell phone ou simplesmente cell. Oh, I'm just watching it on my cell. Não é necessário falar cell phone, mas se quiser falar cell phone, pode. A gente pode abreviar também só para phone. On my phone, on my cell. I'm talking on my cell. I'm gonna, né? Então, posso usar tanto a palavra diminuir para cell ou phone. Então, a piadinha aqui, a brincadeira está nessa ideia, né? Nesse comparativo de que hoje em dia nós estamos um pouco prisioneiros realmente do nosso celular. A gente está, né? Para tudo a gente precisa de celular. É difícil imaginar a sua vida hoje sem o celular. A gente está preso a ele realmente. E essa brincadeira com a palavra de cela de prisão. Ok? Let's repeat. I finally realized it. People are prisoners of their phones. That's why they are called cell phones. Então, a ideia aqui é que o celular se chama cell phone, porque é onde você vai ficar a sua cela de prisão. Aqui é outra brincadeira também que a gente tem que, vamos dizer que a gente sempre diz que americano tem um senso de humor um pouco diferente, né? Aqui também é uma brincadeira com palavras. Five ants rented an apartment with another five ants. Now they're tenants. Se a gente traduzir isso, não faz sentido. Onde é que está a piada daqui? 5 formigas alugaram um apartamento com outras 5 formigas. Agora elas são 10 formigas. Onde é que está a piada disso? A piada está na palavra tenants. Tenant é a definição de inquilino. Então, agora elas são inquilinas, né? Ok, mas é uma boa maneira da gente aprender a palavra tenant. Então, tenant, what is the definition? Além de separadas, 10 formigas, tenants também pode ser one who has the occupation or temporary possession of lands or tenements of another. One who rents or leases a dwelling, such as a house, from a landlord. Então, nós temos as duas palavras. O tenant, que é o inquilino, e o landlord, que é o proprietário de uma propriedade. Então, a palavra land, entre outras coisas, significa uma propriedade, um terreno, né? Uma terra, um terreno. Então, landlord é o lord, o senhor daquele lugar, é o proprietário. E o tenant é o inquilino, o que paga o aluguel para o landlord. Então, quando nós estamos falando em rent, que é aluguel, rent, nós temos o tenant pays the rent to the landlord. Repeat. 5 ants rented an apartment with 5 other ants. Now they're tenants. If you identify then a UFO as an UFO, then it becomes a faux and faux.
Unless it has landed, then it's simply an O. É, a gente pode discutir o engraçado ou não engraçado disso depois, né? Mas enfim. O que é um UFO? Unidentified Fly Object. Em português, a gente chama de OVNI, objeto voador não identificado. Então, não identificado, unidentified. Voador, flying, objeto, object. E aqui a gente vai observar o uso do ing em mais uma regrinha, tá? Nem sempre que a gente tem ing vai ser voando, tá? Muitas vezes é porque nós estamos transformando um verbo em um substantivo, em um adjetivo. Por exemplo, fly é voar. Que tipo de objeto eu estou falando? Um objeto que voa. Então, esse que voa, eu vou dizer que ele é um quê? Um flying object. Um objeto voador. Um objeto que voa. Quando eu digo que uma coisa, eu tenho interesse em alguma coisa. The interest é o verbo. A coisa que tem interesse né, é interessante. Em inglês, a gente vai falar de interesting. Interesting object. Um objeto que eu tenho interesse. É um objeto interessante. Isso é interesting object. Então, nós vamos ter esse ing aqui também quando nós estamos transformando um verbo em um adjetivo, ok? Então, a brincadeira aqui diz o seguinte: if you identify, se você identificar um UFO, se você identificar um OVNI, objeto voador não identificado, as an UFO, como um objeto não identificado. Você observou e você diz, oh, aquilo ali é um objeto não identificado. Then it becomes a foe. Então, ele se torna um objeto voador só. Porque ele passou a ser identificado, você identificou. Então, não é mais não identificado. Unless it has landed. Landed é pousar. Não lembra que a gente falou antes do landlord? Land é terra, é terreno. Então, quando a gente fala em landed, é pousar, é estar na terra, no land. Bom, se ele não está mais flying, ele está landed, então, né, sobrou simplesmente, ou ele é só um objeto, então, porque ele não é mais voador e ele está identificado. Ok? É isso que diz aí. Let's repeat. If you identify a UFO as an UFO, then it becomes an UFO. Unless it has landed, then it's simply an O. Ok. Então, UFO, unidentified flying object. Unidentified flying object. Pilates? I thought you'd said Pilates. Esse é um outro tipo de brincadeira também que a gente vê muito e que para nós também acaba simplesmente traduziu, não faz sentido nenhum. Porque a brincadeira aqui não está com o sentido das palavras, mas com o som da palavra. Pilates, Pilates seria parecido com Pian Lattes, né? Pian Lattes. Não é igual, claro. Pilates, Pian Lattes. Mas fica parecido, né?
I thought you said. Eu pensei, eu achei que você tivesse dito torta e lattes. Lattes é o café com leite. Coffee and milk. Então, eu posso chamar isso aqui de coffee and milk, or I can say it's a latte. Let's repeat. Pilates. I thought you said pie and lattes. Pilates? I thought you said pie and lattes. I may look at this, but I have a heart like this. E aqui o nosso velho e bom like, que a primeira coisa que vem na cabeça da gente é o gostar, e essa eu acho que é o menos usado, o like como gostar. Look like, quando a gente usa a expressão look like, nós estamos falando em parecer, tá? Nesse caso, a gente tem o this, que substitui, né? Look like a day, look like a car, parece um carro, parece, né? O this aparece com isso, né? Então, look like this, parece assim, parece igual a isso, parece desta maneira. Então, eu posso parecer assim, eu posso parecer igual a esta imagem. Eu posso parecer desta maneira. O look, like, sempre está se referindo à aparência. Por exemplo, se eu quero saber como é alguém, a aparência de alguma pessoa, eu vou perguntar: what does she look like? Como ela se parece? Então, quando eu uso a expressão look like, você entende que eu quero que você me dê uma descrição física. Por isso que nessa imagem ela diz isso. I may look like. A minha aparência pode ser essa. But I have a heart like this. Mas eu tenho um coração assim, igual a isso. Então, like this, I have, eu tenho um coração igual a isso. O like, sem o look, sem o verbo to be, é só igual a. Oh, you are like me. Você é igual a mim. Ah, Concórdia is like another city. Concórdia é igual. Só like. Like igual a. Oh, like this? Assim? Se você está demonstrando alguma coisa, você me explicou como faz alguma coisa, eu quero dizer, é assim? Eu digo, oh, like this? Desse jeito? Desta maneira. Nós usamos também essa combinação de like com o verbo to be. I am like this. Ela poderia dizer aqui, I may look like this, but I am like this. Porque quando eu uso o verbo to be, é o ser assim, ser igual a. E esse ser é algo muito mais de, quando a gente está falando muito mais de personalidade do que de aparência. Por isso, essa diferençazinha aqui. Aqui ela está se comparando a aparência. E aqui ela está fazendo uma comparação com personalidade, tá? Então, what is your friend like? Como é o seu amigo? Se eu usar what is your friend like, eu quero que você me dê uma característica mais de personalidade. É uma pessoa legal, uma pessoa bacana, não é bacana, né? E quando eu pergunto what does your friend look like, eu quero que você me dê a característica física. All right? Let's repeat. I may look like this, but I have a heart like this. I may look like this, but I have a heart like this.
E essa é daquelas para a gente pensar de vez em quando, como a gente falando em pensamentos, nós, não só em memes e brincadeiras, né? Dessa sensação que temos muitas vezes, né? I have no purpose in life. I'm useless. God bless whoever felt this. Amen. I was so thirsty. Never think you are worthless. Então, às vezes bate aquela coisa assim, tipo, a gente liga um automático na vida e a gente acaba fazendo sempre a mesma coisa. Em um determinado momento a gente pensa, sim, mas que diferença faço eu nesse mundo, não é? Então, a ideia é que I have no purpose. Eu não tenho propósito na vida. I'm useless. Eu sou inútil. E aí a palavra use vem de uso. Nós podemos usar, transformar ela em useful, que é algo de muito uso, e se é algo de muito uso, é uma coisa útil, e less é menos, então uma coisa de pouco ou de nenhum uso é uma coisa inútil. Então, útil, inútil. Useful e useless. Então, eu não tenho propósito na vida, eu sou inútil. Tipo, faço nada que não tá. E às vezes são pequenas coisinhas que a gente às vezes nem percebe o quão útil e importante nós somos na vida. Aí aqui tem os dois birds, né? God bless whoever filled this. Deus abençoe. God bless. Whoever, quem filled this, encheu isso. Deus abençoe quem encheu isso. A palavra who é quem. Qual é a diferença de who e de whoever? Whoever é quando não me interessa, na verdade, quem foi. Se eu estiver perguntando, who filled this? Quem encheu isso? Eu quero saber quem foi, é importante. Agora, whoever, it doesn't matter who. Não importa quem. Então, seria uma tradução mais ou menos assim, quem quer que. Whoever filled this, quem quer ter enchido isso, God bless this people, person. Deus abençoe essa pessoa. Whoever. Mas veja que eu não preciso traduzir, eu posso dizer só como quem, né? Deus abençoe quem encheu isso. Deus abençoe quem quer que tenha enchido isso. Amen. I was so thirsty. Amém. Eu estava com muita sede. Então, never think, nunca pense, you are worthless. A mesma coisa do useless, nós temos aqui o worthless. A palavra worth significa de valor, que vale a pena, uma coisa digna. It's worth. E worthless é sem valor, sem dignidade, sem uso. E aí a gente volta para a mesma tradução do useless, né? A diferença dos dois é que o use, ele tem mais essa ideia de utilização mesmo, de ter utilidade. E o worth mais no sentido um pouco mais filosófico aqui, de valor mesmo e dignidade. Tá? Então, nunca pense que você não é digno, ou que você não tem valor, ou que você é inútil, que você não é bom o suficiente. Let's repeat. I have no purpose in life. I'm useless. God bless whoever filled this. Amen. I was so thirsty. Never think you are worthless. English lesson. Os meninos, por favor, eu não tenho essa mesma opinião, tá? Eu só estou
postando e colocando aqui uma piadinha. English lesson. Lesson é lição. Pode ser aula, pode ser lição, né? English lesson, lição de inglês. Tsunami, a gente é um T is silent. Nesse caso, a gente não pronuncia o T. A pronúncia é tsunami. Tsunami, T is silent. Honest, H is silent. No caso do honest, não é honest, é honest. A gente não vai pronunciar o H. Psychology, P is silent. Não pronunciamos o P. P é silencioso. Silent. Psychology. Knife, K is silent. Nós não pronunciamos o K. Ó. Knife. E o último, wife. Husband is silent. Caso da palavra wife, na verdade, todas as letras aqui são pronunciadas. Quem é que vai ficar quietinho? Quem é que vai ficar silent? O husband. Husband and wife. Esposo e esposa, marido e mulher. Wife. Husband is silent. Class dismissed. Classe encerrada. Turma dispensada, né? Já entenderam o recado. Vamos repetir. Let's repeat. English lesson. Tsunami. T is silent. Honest. H is silent. Psychology. P is silent. Knife. K is silent. Wife. Husband is silent. Class dismissed. Então, vejam que esse tipo de piadinha aqui, quando você faz a tradução, ela perde o sentido. 10 New Year's Resolutions 2024. Essa aqui é um pensamento só, uma coisa que eu postei que algumas pessoas me pediram algumas traduções, por isso que a gente vai trabalhar lá um pouquinho. Resolutions são resoluções, coisas que a gente resolve fazer. E é muito comum a gente usar essa palavra resolution quando a gente está falando sobre as resoluções e as coisas que a gente resolve fazer na virada do ano. Então, 10 New Year's Resolutions for 2024. O que seriam 10 boas resoluções para o nosso próximo ano? Less significa menos, more significa mais. So, less sofa, more exercise. Menos sofá, mais exercício. Less stress, more spirituality. Menos estresse, mais espiritualidade. Less plastic, more green. Menos plástico, mais verde. Less social media, more family time. Menos mídia social, mais tempo com a família. Less suspicion, more trust. Menos suspeita, mais confiança. Less shopping, more traveling. Menos compras, mais viagens. Less procrastination, more action. Menos procrastinação, mais ação. Less speaking, more listening. Menos fala. Ai, não traduziu listening. Ouvir mais. Ficou ali, né? Ouvir mais. Falar menos, ouvir mais. Less complaining, menos reclamação. More gratitude, mais gratidão. Less indifference, menos indiferença. More love, mais amor. Let's repeat.
Less sofa, more exercise. Less stress, more spirituality. Spirituality. Less plastic, more green. Less suspicion, more trust. Less shopping, more traveling. Less procrastination, more action. Less speaking, more listening. Less complaining, more gratitude. Gratitude. Less indifference, more love. I could. Essa também é para mim aqui, ó. I could be a morning person if morning happened around noon. Eu poderia ser uma pessoa matutina, uma pessoa da manhã, se amanhã acontecesse por volta do meio-dia. Eu já comentei com vocês que eu acordo cedo, não tem problema nenhum. Mas não é uma opção minha, é uma necessidade do trabalho, né? Então, eu acordaria tranquilamente 9 horas da manhã, bem felizinha. Let's repeat. I could be a morning person if morning happened around noon. Frases que a gente pode tirar um print dessa aqui e usar bastante. Me ajuda na nossa conversação. I hope so. I think so. No way. Be careful. My bad. Take care. I hope so. Toda a gente vai usar esse so, a gente vai substituir pelo yes. Traduzindo, né? Eu acho que sim. I think yes, a gente não usa. Nós vamos usar sempre o so. O so quer dizer mais ou menos que eu acho isso aí que você falou. I think so. I hope so. Eu espero isso aí que foi mencionado. É mais ou menos essa a ideia do so. Por isso a gente usa ele mais do que aí. Eu espero que sim o quê? Que sim o que você falou aconteça. Tá? Então eu não posso dizer I hope yes. Não. Eu acho que sim, eu espero que sim. I hope so. I think so. Eu acho que sim. No way, de maneira alguma, de forma alguma, sem chance, de jeito nenhum. No way. Be careful. Be careful. Tome cuidado. Ok, but be careful. Tá, vai fazer isso, mas be careful. Tome cuidado. My bad. My bad é o nosso foi mal. Então, você bateu em alguém, oh, my bad. Você fala alguma coisa, você não deve dizer, my bad. Né? Então, é um sinto muito, foi mal, não devia ter feito, my bad. Take care é uma expressão que a gente usa como um tchau. Ok, cuide-se, se cuida, take care. Ok? Mas, ok, bye bye, take care. Take care. Let's repeat. I hope so. I think so. No way. Be careful. My bad. Take care. Essa eu acho muito bonitinho. If you have to choose between being kind and being right, choose being kind and you'll always be right. Eu escolhi essa em função, de novo, de termos aqui a questão do between being, tá? ING
é um verbo com ing depois de uma preposição. Between é a preposição. Então, o que quer dizer aqui? If you have to choose, se você tiver que escolher between, entre ser gentil, being kind, and being right, e estar certo. Lembra que o verbo to be, em português, pode ter o verbo ser ou o verbo estar. Veja que nesse caso ele vai mudar. Então, eu estou falando sobre kind, gentil, e ser gentil. Right é certo. Então, é being right, é estar certo. Choose being kind. Escolha ser gentil. And you will always be right. E você sempre will be, estará certo. Let's repeat. If you have to choose between being kind and being right, choose being kind. And you will always be right. Então, voltando àquela mesma questão que a gente viu lá na primeira. Between being, entre ser. Between being a doctor and a nurse. Entre ser médico ou enfermeiro. Between being a doctor or a nurse. Between studying or working. Entre estudar e trabalhar. Between living in Paris or Tokyo. Entre morar em Paris ou Tóquio. Repeat. Between being. Between studying and working. Between living in Paris or Tokyo. E essa eu acho que não precisa tradução, né? O be like, que a gente falou antes, né? Como é o final de semana? Weekend. Como que é o final de semana? Rapidinho, né? Então, a semana hoje, Monday, a gente tem o primeiro step. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Tem algumas coisas que a imagem fala por si só. Oh!